Observaram que letra? Observaram a música? Observaram que mensagem com promessa, que mensagem com decisão? Eu quero. Eu me lembrava aqui, inclusive, algumas mensagens que, tratando deste assunto, eu até usava a expressão senha. Existem algumas mensagens que já gravei, que de vez em quando deparo com elas, ainda na internet, onde eu falo da senha do apostólico, porque em todo lugar alguém chega, tem a senha, tem Wi-Fi, tem senha. Eu falo, o Filho de Deus também tem. A igreja às vezes fica, mas o que será que ele vai falar? Qual é essa senha? E eu digo, a senha é essa. Eu quero, porque quando eu quero, eu busco, e quando eu busco, eu me completo. A palavra de Deus vai dizer para mim, para o Senhor, para a senhora, para você: buscá-la e achá-la. Quando eu busco, eu não volto vazio, porque eu quero. Eu até quero completar. Se alguém quer, eu admiro demais, às vezes eu digo para a igreja, eu costumo muito falar de essência da palavra. Eu gosto, às vezes, no meu dia a dia, quando eu busco, inclusive dentro do Evangelho, na Escritura, às vezes eu não leio mais que uma linha no dia, mas eu gosto de trabalhar com aquela linha que eu li, com aquele versículo que eu li. Eu gosto de estudar ele, para poder entender isso. O hino disse aqui, eu quero. E a palavra de Jesus vai dizer para nós, se alguém quer vir após mim. Olha que palavra linda. Jesus não te obriga. Jesus não te leva amarrado pelas mãos e pelos pés até Ele, não. Ele diz, você precisa realmente querer. Daí o pastor Meira fala, é a senha do Filho de Deus. É querer, é eu quero. Eu quero céus para a minha vida. Eu quero uma liberdade com Deus, com Jesus, com os santos dos céus. Eu quero ser fiel. Eu quero ser sincero. Eu quero ser justo. Eu quero crer cada dia que passa mais no profeta que eu creio. Eu quero crer a cada dia mais no Espírito Consolador da promessa do Cristo que eu creio. Eu quero, e Jesus vai dizer, se alguém quer vir após mim, aí Ele dá a receita. Você quer? Você disse que quer. Eu disse que quero. Os senhores, a senhora, vocês todos, eu tenho certeza, dizem eu quero. Mas Ele dá a receita. Renunciem a si mesmo. O que é isso, será, hein? Tira o eu. Tira de você esse eu. Eu posso, eu sei, eu sou mais, eu posso mais, eu entendo mais, eu canto mais, eu prego mais, eu faço melhor, eu arrumo melhor o púlpito, eu limpo melhor a igreja, eu sou o melhor obreiro, eu sou o melhor pastor, eu sou o melhor músico, eu sou o melhor regente, eu sou o melhor corista. Renuncie a si mesmo. Não é só falar eu quero. O Filho de Deus é regido pelo céu. O hino é fantástico, muito lindo, muito bonito. É uma mensagem de expressão.
Mas aí ele diz para o Senhor: faça tudo isso, renuncie a si mesmo. E o que mais que ele diz? Depois toma a tua cruz, toma o encargo do teu ministério, tome a responsabilidade de filho e filha do Consolador e do último pastor por excelência. Essa é a cruz que o Senhor, que a Senhora, que você precisa carregar. Mas é fardo leve, Jesus falou. Porque Ele está adiante do Senhor, da Senhora e de você, para ajudá-las a carregar, para ajudá-las na responsabilidade de manter viva a tua fé, de manter viva a chama dentro do teu coração que ilumina a tua vida, que ilumina o teu viver, que ilumina a tua família, que ilumina a tua casa. E aí ele diz: finalmente, e siga-me. Vem nos meus braços ficar, vem nos meus braços descansar. Você escolha. E eu já disse isso no início da reunião. Não me escolheste vos a mim? Não, 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 filho, não, filha. Eu, Jesus, te escolhi. E quando eu trato deste assunto escolha, eu quero ter um cuidado muito especial em olhar para os tempos, para as eras. Se Jesus tivesse outro povo, que fosse este povo que ele diz ter escolhido, ele poderia ter formado o Santo Consolador e o último pastor por excelência há 200, 300, 500 anos atrás. Não formou. Se não fosse esse povo que agora está aqui, ele poderia ter deixado para formar esse Consolador e esse último pastor por excelência daqui mais 100, 200, 300 ou 500 anos também. Foi isso que ele fez? Não. Ele escolheu agora. No meu, no teu, no nosso hoje, no nosso momento. E vai confirmar a palavra dele. Eu vos escolhi. Não foi vocês que me escolheram, fui eu. E eu escolhi e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E nós vamos tratar da permanência deste fruto. Eu tenho a sequência, conforme deixei esclarecido ontem, do boletim, de número 3.553, boletim do dia 14, onde o assunto diz o seguinte: os cuidados que o apostólico deve ter com os meios de comunicação. Nós ontem trabalhamos exatamente com a primeira parte das redes sociais e, relembrando, o primeiro capítulo aqui desta parte, as redes sociais se desenvolveram e fazem parte da vida da maioria das pessoas. Compreendemos que nos ajuda em muitos aspectos, principalmente na comunicação, que é o que nós vamos trabalhar agora. Rápida, conhecimento e troca de informação. Mas alertamos que elas também têm um forte poder de trazer males à vida espiritual e material das pessoas, como a fé, família e o trabalho. Fiquem atentos quando não tiverem mais tempo para as práticas da fé, como a oração, a participação no coral, no ministério, entre os outros. Mas tiver tempo suficiente para acessar e ficar nas redes sociais por um tempo considerável. Isso é um alerta. Irmãos, eu quero lhes dizer o seguinte: chegou ao máximo. Chegou ao máximo.
Eu quero até usar uma expressão que certa ocasião eu ouvi da boca do santo primaz, nosso querido profeta irmão Aldo, tratando de um assunto, e naquele assunto em que tratávamos, ele disse essa palavra: chegou ao fim da picada. Chegou a um lugar que se termina, que é o limite. Mas, inclusive naquele assunto em que tratávamos, ele falou desse limite, que não era mais possível estar por aqui, porque não tinha mais o que fazer. E eu digo que uma criatura, que ela chega a esse ponto, fiquem atentos, quando não tiverem mais tempo, uma criatura que chega nesse limite, dele não ter mais tempo para os céus, dele não ter mais tempo nem na terra para a sua própria família, para os teus filhos, para a tua esposa, enfim, para os seus amigos, enfim, para os seus irmãos, enfim, para vir à igreja, enfim, para cantar, para tocar, para pregar, para glorificar. O estado é terrível. Pode-se constatar uma doença motivada por um vício, levada até a criatura porque se tornou um vício na vida da criatura. Irmãos, é momento de tomarmos todo o cuidado, porque o encardido tem montado e tem criado armadilhas de toda e qualquer espécie. Para quê? Qual é a função do encardido? Qual é os planos do encardido? Quais são os objetivos do encardido? Único. Destruir. Só isso. É tudo o que ele quer. Acabar com o senhor, acabar com uma senhora, acabar com você, jovem. É tudo o que ele quer. E aí então ele começa um período, um estágio de inovação. Começa a criar. E chegou um momento. Um momento que já se era esperado e que eu lhes digo, no mundo, ele vai piorar a cada dia. Porque ele traz algo que nós até enxergamos um ponto bom, mas que está ali anexo, que está ali ligado, que está ali unido, um ponto ruim, que mata, que extermina, que te leva à perdição. Agora, eu preciso, como disse ontem, quando falei na reunião de ontem, sobre a excelência da sabedoria. Eu preciso buscar essa excelência da sabedoria para mim poder entender, ter a facilidade de compreender que eu só posso seguir um rumo, um lado, é o bom. Eu não posso me deixar levar pelo lado ruim desta situação. Mas eu quero continuar a leitura dos cuidados que o apostólico deve ter na comunicação, porque prevalece aqui primeiro a palavra do profeta de Deus, depois a nossa. Nós vamos falar, vamos estudar esta palavra. Estimados irmãos e irmãs, o santo irmão Aldo nos recomendou, quando esteve entre nós fisicamente, que tivéssemos cuidado para não perdermos a comunhão com Deus, nosso Pai, e com seus santos, e não nos deixássemos levar por tudo o que corrompe a alma e os bons costumes, principalmente, olhem bem, o que se vê, o que se fala e o que se ouve. Isso porque existem muitas criaturas que não têm bons princípios morais e nem possuem bons sentimentos, e são pessoas que só procuram causar o mal e dano para as pessoas, simples e desatenta, e usam os meios de comunicações como a internet, as redes sociais, para fins não sociáveis e nem para o bem. Há também pessoas que não têm comprometimento de fé, na maioria dos casos.
uma conduta pouco recomendável e utilizam esses recursos da internet para extravasar sentimentos negativos, frustrações, diversas informações pessoais, comprometedoras e convites para os mais diversos tipos de relacionamento. Meus irmãos, isso é uma palavra do profeta. Isso é uma palavra do irmão Aldo, dizendo para nós, mostrando para nós o que de fato acontece. Os incautos nem sequer se dão conta do que ou para quem estão passando informações, tampouco se preocupam com o uso para o bem ou para o mal das suas informações. Apesar da tecnologia de acesso ao endereço ou imagem do interlocutor, nada garante que o ambiente ou a pessoa que estão sendo visualizados sejam, de fato, reais ou apenas criados com recursos de edição de imagem e voz ou endereço e números fraudulentos. Dessa maneira, muitos se envolvem em situações das mais inusitadas, deixando tudo registrado e acessível para quem quiser tomar conhecimento das suas conversas e de suas imagens ou informações sociais. Portanto, são situações de consequência desastrosas para muitos que, em sã consciência, certamente nelas não teriam se envolvido. Alguns comprometem sua imagem pessoal e moral expondo diante de câmeras para pessoas de um círculo de amizade ou desconhecido, cujas imagens podem ser gravadas e utilizadas de maneira indiscriminada para os mais diversos fins, inclusive desmoralizar e prejudicá-lo. Mesmo que haja por parte de alguns o tardio reconhecimento do perigo de tais exposições, o mal já está feito e os envolvidos, atos impensados que tornam ao se expor. Meus queridos e amados irmãos, quando a pessoa vai se despertar, ela já está pega. Que jeito, pastor? Eu quero simplificar um exemplo para que possam entenderem com facilidade. Já viram em um lugar onde a aranha, ela tece uma telha, que você aparentemente não vê? Às vezes você vê, muitos chegam num lugar, acende uma luz, ou você chega no brilho do sol, e você vê a telha que a aranha armou ali. O encardido faz igualzinho. Vocês observaram já? Os mosquitinhos, besourinhos, alguma coisa, que vai passar ali, chega ali, se fixa, se embaraça todo ali, não tem como sair. Aí ela vem e devora. É assim. O inimigo faz assim, ele tem feito assim, e é o que o nosso profeta está mostrando aqui para a igreja. Você nem esperava, você não imaginava, você achava que estava tudo normal, você achava que estava tudo bem, era mais um amigo, era mais um contato, era mais uma pessoa de responsabilidade, porque a imagem colocada ali, ainda repetindo o que disse ontem, é uma imagem, é algo que o encardido está montando para você. Parece ser tão bonito, mas é mentira. Ele é o pai da mentira. Ele é hipócrita. E eu acabei de falar o que ele quer. Eu acabei de falar qual é o objetivo dele: te destruir. Temos alertado aos apostólicos de todas as idades, através dos boletins internos da igreja e do programa Hora Milagrosa, quanto ao uso criterioso da internet e das redes sociais. Devem tomar muito cuidado com os assuntos que não edificam, mas que só levam muitos irmãos a ficarem em dúvida e fazendo juízo errado de algumas pessoas. Existem criaturas que criticam o trabalho da nossa igreja, que ela realiza, e a crítica muito maldosa, de pessoas que se dizem apostólica, e querem semear no coração dos nossos irmãos e irmãs a dúvida, a tristeza e o desânimo. E muitos que estavam bem espiritualmente caíram na fé e não frequentam mais a igreja, por darem atenção às mentiras, fofocas e intrigas. Portanto, vigiem, tomem muito cuidado para não perderem a paz e a salvação de sua alma.
Meus queridos irmãos, eu não posso citar nomes, mas eu conheço alguns que por longos anos viveram neste santo caminho, tiveram ministérios nesta igreja, de pregar, de cantar, de tocar, de reger, e que, no entanto, se deixaram levarem por notícias falsas, principalmente através de redes sociais, e que hoje estão no mundo, e que hoje buscam como alvo esta igreja para falarem o que bem entende, da moda como bem entende, como bem quer, fazem fofoca, falam mentira, fazem juízos errados, totalmente errados. É assim. E o que nós podemos fazer? Ou não podemos fazer nada? Podemos sim, é lógico que podemos. Orar por eles, ou por elas, para que um dia possam, de verdade, se arrependerem e compreenderem de verdade, de que fizeram grandes tolices em sua vida. O alerta foi dado. Está aqui. Temos alertado aos apostólicos de todas as idades, através do boletins interno do programa Hora Milagrosa. Devem tomar muito cuidado com o assunto que não edifica. Existem criaturas que criticam o trabalho que a nossa igreja realiza e são muito maldosas. E não é só o trabalho da igreja de modo geral, mas as pessoas. Irmãos, é muito triste, irmãos, é doloroso você contemplar no meio da família de Deus pessoas que se revoltam, que agem assim. Eu sei que muitas vezes eu vou falar porque a gente ouve pessoas que às vezes falam: mas o conselho tem falado tanto desse assunto, o conselho tem dito tanto sobre rede social, sobre internet, isso não adianta, isso não adianta. Quem disse que não? Irmãos, uma certa ocasião, já faz algum tempo, eu estava muito tranquilo, já pronto, já havia até orado para dormir, estava deitado na minha cama, o telefone tocou, eu atendi, alguém disse para mim: eu não esperava isso do senhor. Eu falei: isso o quê? Dá uma olhada aí no teu Facebook e vê o que você fez aí, o que você falou. Eu disse: olha, eu nem tenho isso. Falou: não tem? Olha aí, eu vou mandar para você, vou fazer um print aqui e vou mandar. E me mandou. Pegaram uma foto do pastor Meira, inclusive no púlpito de uma congregação pregando, colocaram como perfil e falaram lá um monte de baboseira que eu não vou falar e nem posso falar aqui. Mas eu estou contando isso para os irmãos entender como é as armadas e as ciladas do encardido. Eu disse: meu amigo, eu não tenho nada com isso, eu não tenho esse tal de Facebook, e eu tenho dito em bom tom e alta voz para a igreja: se encontrarem algum dia, é mentira, não é meu, eu não tenho isso. Tá? Podem excluírem, tirarem de lá, porque eu não tenho, mas naquele dia eu tinha. Criaram um para mim, com o meu perfil, com o meu nome, com tudo. Fizeram fofoca da vida de uma outra pessoa e me apontaram como eu havia dito, como eu tivesse escrevido lá no Facebook. Os irmãos pensam que de qualquer forma não deixa você impactado? Deixa, você fica aborrecido, você fica triste.
Você observar alguém que quer denegrir a tua imagem, que não é uma imagem suja, que não é uma imagem qualquer, mas de alguém que quer pregar o Evangelho, que quer pregar o nome de Deus. É triste demais. Você chora, se chora. Eu nem mexi com o assunto porque não entendo nada de internet, mas passei para um filho que conhece do assunto, que entende desse assunto, até porque é um advogado. Passei para ele, falei: resolve isso para o pai, toma as providências. Ele pediu alguns contatos, alguns cuidados, passei, e ele resolveu por lá, acabou com esse Facebook e tomou as providências. Eu estou mostrando isso por quê? Porque muitas vezes eu já ouvi alguém falar: não, mas a direção está preocupada com a internet, está preocupada com a rede social. Tem que preocupar, o profeta preocupou. O que eu li até agora aqui foi o profeta que escreveu, que nos mandou. Ele não escreveu digitando lá, mas ele mandou que fosse feito, e ele assinou embaixo. Eu tenho esses boletins, como já disse algumas vezes, de púlpito, assinado pelo santo irmão Aldo. Eu não trago coisa que eu não tenho certeza. Eu não falo de púlpito uma palavra que eu não tenha certeza. A palavra que eu falo, se ela não estiver aqui, ela está lá na secretaria, dentro da minha bolsa, assinada por ele. Podem ter certeza disso. Portanto, os meus queridos irmãos, prestem atenção, tomem todo o cuidado. Da vida é pouco. Se tem lá na internet, seja em qualquer página, seja muitas vezes até no e-mail corporativo, em algum lugar, a tua foto, a tua imagem. Hoje, com essa evolução da tecnologia, você pode ser, sim, a qualquer momento, alvo de alguém má, que quer te destruir. Foi o que eu disse há pouco. O encardido tem essa função, te destruir. E para que ele não consiga te destruir, você precisa o quê? Estar firmado onde? Na palavra de Deus. Ser verdadeiro. Ter moral elevada, como nos ensina o santo profeta. E eu continuo aqui. Sejam cuidadosos e vigiem para não perderem o que de mais precioso existe neste mundo: a fé em Deus, em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo e em nossa Santa Igreja Apostólica, sendo leal à sua doutrina e disciplina. Eu ontem falei, eu tenho falado em todas as reuniões, eu gosto muito de frisar esse assunto. É um perfil de pregação meu particular. E eu digo sempre para a igreja, eu gosto muito de lidar com a essência da palavra. Por quê? Se eu não busco a essência, eu gosto de estudar e não ler. Ler para mim é o mínimo, eu quero a essência do que está escrito. E eu vou repetir isso que eu li aqui só para os irmãos entenderem. A fé em Deus, em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo e em nossa Santa Igreja Apostólica. A essência, para terminar: sendo leal à sua doutrina e à sua disciplina. O que o irmão Aldo está dizendo aqui? Que tudo isso, antes de sendo leal à sua disciplina e doutrina, se o senhor, se a senhora não estiver vivendo a doutrina e a disciplina, águas abaixo. Não vai valer nada, absolutamente nada, porque eu fora da disciplina, eu fora da lealdade que o profeta me ensinou, espiritualmente falando, eu não sou ninguém. Se não, mais uma arma na mão do inimigo. Só isso, nada mais. Eu preciso ser leal, eu preciso ser fiel à minha doutrina e à minha disciplina. Daí eu dizer, e eu voltar no início do sermão: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Viva você, viva a disciplina que você aprendeu, viva a doutrina que você aprendeu, e é a partir dessa disciplina e dessa doutrina que regem a tua vida como filho ou filha de Deus, que você vai sair por cima sendo um vencedor e vitorioso. E esse mal que vai te assolar, que vai te balançar, que vai te deixar impactado, é coisa de segundos. Você vai vencer, vai sair por cima e a verdade vem à tona, porque você é filho de Deus.
porque você é separado do mundo, e a própria palavra de Deus vai te dizer isso, e eu disse isso ontem e eu vou repetir, está no boletim de número 2214 do dia 15 de março de 2001. O apostólico, obediente e consagrado não deve temer o mal, pois pertence a Deus, é filho da luz e não das trevas. Por isso o maligno não tem sobre ele o poder de tocá-lo, porque é uma propriedade divina, e os anjos do nosso Pai, comandados pela Santa Vó Rosa e por mim, irmão Aldo, tomam conta da sua vida. Eu digo aos irmãos, é alegria demais, é muita felicidade saber que servimos a um Deus e que fomos primeiramente escolhidos por Ele, apontado a dedo por Ele, e que Ele diz: eu te escolhi, mas eu não vou te amarrar aqui não, você vai ficar aqui se você quiser. Se você quiser. Se alguém quer vir após mim, agora que nós queremos e queremos, nós precisamos entender as responsabilidades, que é essa que ele disse, negar a si mesmo, que é colocar a nossa cruz em nossos ombros e segui-lo e estar com ele. E ele deixa isso claro, muito claro, quando ele diz: quero que todo o nosso povo entenda a grande responsabilidade da palavra apostólica, recado do céu, recado de Deus para o povo sofredor desta terra. 23 anos faz que o irmão Aldo assinou esse boletim. Está ali dentro da pasta, plastificado, como eu disse ontem, para não manchar, para não rasurar, para não rasgar. É palavra de Deus. Irmãos, eu disse, sempre estou dizendo à igreja, quando eu estudo o Evangelho, eu me deparo com tantas cartas lindas, cartas de São Paulo, cartas de Santiago, cada carta, cartas bonitas, palavra de Deus. Mas quando eu pego na minha mão uma carta como esta aqui, ó, assinada pelo grande profeta de Deus, eu guardo ela com tanto carinho. É legado preciosíssimo. É o livro do profeta Aldo. Para mim, a minha Bíblia não termina mais no Apocalipse, não. A minha não. A minha termina no livro do profeta Aldo. Porque é palavra que salva, é palavra que dá vida, é profeta que eu vi, é profeta que eu beijei tua mão, é profeta que eu estive com ele, eu a conheci, eu valorizo cada palavra e levo também para a essência do que ele tem nos ensinado. Aceitem também o sábio conselho que nos deixou o profeta irmão Aldo. Recomendo a todos os irmãos e irmãs que sejam vigilantes e cuidadosos no uso do computador e da internet. E assim lhes falo, é para o seu bem-estar e para a sua felicidade. Portanto, tomem muito cuidado para não serem levados pelas mentiras e falsas insinuações nas redes sociais, e procure meditar nos ensinos preciosos que esta igreja apostólica tem mostrado, mensagens de doutrina, mensagens doutrinárias, está lá na internet. Viver e conviver está lá na internet. Ele nos recomenda isso. Lembra que eu disse que há dois lados? Que ela tem o lado bom, mas ela tem o lado terrível que mata. Esse é o que vive, ó, está lá. Procure meditar nos ensinos preciosos dessa igreja, entrando no site da Igreja Apostólica, em mensagens doutrinárias, em viver e conviver, para meditar em os sábios conselhos ali
contidos do nosso santo irmão Aldo, da nossa fé, da nossa doutrina, da nossa disciplina, como regra de boa conduta, que são para terem uma fé firmada em Deus, em Jesus, em Maria Santíssima, na Santa Avó e no santo irmão Aldo. Eu até sinalizei em uma cor diferente o trecho que vou ler agora, concluindo, partindo para o fim do sermão. Ore e peça sabedoria à Santa Avó Rosa e ao santo irmão Aldo para te dar discernimento, ser prudente e fugir das armadilhas e tentações. Peça em suas orações para que possamos ter paz e harmonia em nossa nação e nesta terra. E que a mão de Deus e de seus santos, para levarmos ao alento e o amor ao próximo, a esta humanidade tão carente de fé, de paz e de esperança. De fé, de paz e de esperança. Lembrem do que eu acabei de falar, do boletim do irmão Aldo, assinado por ele. Quero que todo o povo entenda a grande responsabilidade na divulgação da palavra apostólica. Recado do céu, recado de Deus para o povo sofredor desta terra. Meu irmão, eu, o senhor, a senhora, nós que fomos escolhidos e escolhidos, apontados pelo Pai, nós já sabemos como escapar, como vencer esta guerra espiritual que o encardido tem colocado diante de nós em muita circunstância. Quando alguém, um exército, ele se prepara para a guerra, qual é a primeira preocupação do departamento bélico? Preparar as armas. Preparar as armas, lubrificar, municiar, deixar tudo preparadinho. Eu agora estou falando materialmente. Eu estou falando de uma guerra material, de uma guerra física, pessoal. Vou estar só na primeira palavra aqui, para os irmãos entenderem melhor. Ore, peça sabedoria, Santa Avó Rosa, sabedoria a Deus, para fugir. Peça em suas orações, para que possamos ter paz. O que eu vou falar não é da minha própria cabeça, não. É algo que eu ouvi em determinada ocasião do irmão Aldo. E alguns pastores que estavam presentes naquele dia também ouviram, não fui eu apenas. Tinha outros pastores junto. A igreja tem orado pouco. Qual é a arma, qual é a munição do Filho de Deus? Porque se nós estamos em uma guerra, e a própria palavra de Deus vai dizer que não é sobre fulano, sobre cicrano, mas que é sobre uma potestade. São muitos e muitos e muitos encardidos, mas que Deus, dentro do teu evangelho, disse: você vai estar armado, você precisa da armadura de Deus.
A nossa arma é calibre único. Ela se chama oração. Oração. E o profeta disse, como já falei, certa ocasião a igreja tem orado pouco. Nós precisamos, irmãos, principalmente agora em que o campo de batalha se tornou muito maior, não andar desarmado. Mas a arma que eu estou falando é essa que eu já lhes disse e volto a afirmar, tá? Oração. Oração. Exatamente, oração. Irmãos, São Lucas, um grande homem de Deus, que eu admiro muito o evangelho de Lucas. Eu admiro demais, até porque ele é um dos evangelistas, né? Nós sabemos que nós temos, na verdade, 4 evangelistas, né? Temos 4 evangelhos, né? E o evangelho é único, é um evangelho. Agora são 4 evangelistas, entendam bem isso, para depois não fazer como eu falar, nós temos 4 evangelhos. Não, não é isso. Nós temos um único evangelho, um único. Agora, os 4 escrevem esse evangelho único, à sua maneira, ao seu entendimento, na sua facilidade, da maneira como precisa. Até porque são 4, é Mateus, Marcos, Lucas e João. São eles 4. Cada um deles vai dando um ênfase diferente no teu evangelho. O que Mateus escreveu, por exemplo, Mateus escreveu para os judeus. Ele era mais ligado a provar que Jesus era o rei dos judeus. Então, por isso, Mateus escreve para os judeus. Marcos escreveu para os romanos. Não era muito de se importar com os ensinos, e sim mais com as obras e ações. Ele prova que Jesus é o servo. Marcos está sempre preocupado em revelar o que Jesus Cristo fez, as obras de Jesus Cristo. João, esse tem uma tese fundamental, que é provar que Jesus é o Filho de Deus, que crendo nele nós temos a vida eterna. É o evangelista que não vai ter cuidado em descrever, ele vai ter cuidado em descrever a vida e o ministério de Jesus, sobretudo, inclusive, lá na Galileia, né? Como os demais. Mas vai pregar os tópicos do ministério de Jesus, vai enfatizar as verdades de Jesus, ele vai falar, tá? É o terceiro, né? E o Lucas? Ele já foi, para começar, ele já é escrito para 2 situações. Ele é escrito para os gentios e para os gregos. Lucas escreve para os 2. Ele tem um propósito. E qual é o propósito de Lucas quando nós estudamos? Olha bem, eu não estou dizendo quando nós lemos. Eu estou dizendo quando nós estudamos o evangelho de Lucas. O que nós vamos ver ali? Lucas tem um propósito para revelar. Lucas quer revelar para nós que Jesus é um homem perfeito. Lucas quer revelar para nós que Jesus, no teu ministério terreno, na sua vida terrena, ele foi um homem perfeito. Ele é um homem perfeito. Essa é o fato do evangelho dele, querer defender que Jesus é um homem perfeito. Que bonito. Eu gosto muito disso, e eu gosto muito desse evangelho, e a igreja vai entender por que eu gosto muito desse evangelho. Às vezes eu digo para a igreja, eu sou apaixonado no evangelho de Lucas, porque o tanto de informação que esse homem de Deus nos traz, cada uma mais linda, cada uma mais bela, cada uma mais importante que a outra, mas que entre todas elas, eu só quero trabalhar com uma, porque não dá tempo, tá? Para nós encerrarmos a reunião. Por que ele quer demonstrar em Jesus o homem perfeito? Quem é Lucas? Há 3 referências com o nome dele no Novo Testamento. E é só 3, não tem mais não. Você pode ler, desler,
A primeira vez que Lucas aparece no Evangelho ali, é numa carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, verso 14. Lá está escrito, eu vou ler só uma frasezinha, não dá tempo para ler o texto todo. Lucas, o médico amado. Colossenses capítulo 4, verso 14. Lucas, o médico amado. E aí Paulo continua falando um monte de coisa de Lucas. Mas uma coisa eu já consegui entender. Nota-se que Lucas era o médico particular de Paulo. Todos sabem que Lucas era médico, né? Só pela forma como ele começa, como Paulo lá em Colossenses, lá em Colossos, ele começa a escrever, eu já vejo que o médico dele, que ele tinha um médico, ele era ser humano, ele adoecia também. O médico dele era Lucas, e era amado, o médico amado. A segunda vez que vai aparecer ele lá, no Novo Testamento, Filemão 1:24. Assim como também Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Irmãos, isso é uma carta, isso é um anúncio. Eu só estou lendo o que está no início do versículo, porque se eu fosse ler todo, não daria tempo, tá? Então, é a segunda vez, Filemão 1:24. Começa lá Paulo falando, pregando. Assim como também Marcos, como Aristarcos, como Demas, como Lucas, meus cooperadores. Aí eu já vi o quê? Que ali Lucas é apontado como cooperador de Paulo. Que coisa linda. Ali Lucas já vai aparecer como cooperador da igreja em que Paulo ensinava. E a terceira e última vez, no Novo Testamento, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, Paulo vai dizer a Timóteo, somente Lucas está comigo, encontre Marcos e traga junto com você, pois me é útil para o ministério. Paulo mandava uma carta, e nessa carta ele falava, nesse evangelho, Paulo diz, somente Lucas está aqui comigo, encontra Marcos e traga junto com você, pois é útil para o ministério. Era a missão dele, pregar. E ele disse naquela carta, só Lucas está aqui. Então, Lucas está confirmado que Lucas realmente estava naquela missão como cooperador de Paulo. Que coisa bonita. O evangelho, ele é profundo, irmãos. Quando nós buscamos a essência, quando nós estudamos ele, nós encontramos a resposta, está ali. Eu preciso, nesses tempos do Consolador, nesses dias do profeta Santo Irmão Aldo, o profeta que disse, a igreja tem orado pouco, mostrar por que Lucas enfatiza em Jesus, o homem perfeito. Porque Jesus nunca fez nada na dica de nada, que antes ele não parasse e orasse primeiro. A arma que ele nos ensina a usar, ele foi o primeiro e o que mais usou. É a arma que ele te recomenda. Olha bem o que eu vou ler aqui, só em partes, como eu já disse, porque o relógio não está parando. Lá em São Lucas 3:21. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. O único que disse isso, que Jesus orou antes do batismo, foi Lucas. Eu não conheço outro livro. São Lucas 5:15. Porém, o que diziam a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais. E grandes multidões chegavam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugar solitário e orava. Nenhum milagre ele fez sem que primeiro ele orasse. Lucas 6:12,
Naquele dia, Jesus se retirou para o monte a fim de orar. E passou a noite toda orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 entre eles. Os senhores entenderam? Jesus vai escolher os discípulos dele amanhã. Ele passa esta noite inteirinha orando. É uma noite inteira orando. Para escolher 12 discípulos amanhã, ele ora esta noite inteirinha. Às vezes o senhor quer uma bênção tão grande, a senhora quer uma bênção tão imensa. Às vezes, eu não vou citar porque o tempo não dá das bênçãos, mas tem cada bênção, tem cada milagre extraordinário que nós temos visto. Só que às vezes, o senhor quer, a senhora quer, mas não é capaz de orar 5 minutos a mais na igreja. Quando o pastor convida a igreja para ficar de pé e começa uma oração e ele ora um pouquinho mais, um abaixa o braço, chacoalha a cabeça. Pelo amor de Deus, que pastor que ora! Para que essa oração comprida? Precisa disso! Para escolher 12 apóstolos, ele orou uma noite inteirinha, para amanhã ele escolher. Lucas 9,18. E aconteceu que enquanto Jesus estava orando, em particular, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então diz: tu és o Cristo, Filho de Deus? Jesus vai dizer: não foi carne nem sangue que te mostrou isso, mas o meu Pai que está no céu. Jesus mostra para nós que para saber quem verdadeiramente Ele, Jesus, é, nós precisamos de orar. Porque nós orando, o Pai vai nos mostrar quem é de verdade Jesus. E eu te pergunto, onde estão as dúvidas? Quem é o profeta? Ele é profeta mesmo? Ele é profeta de verdade? Se o Senhor, se você, se a senhora, que ainda tiver, se tiver esta dúvida, botar o teu joelho no chão e perguntar em oração ao Pai, eles vão fazer entendê-lo e compreendê-lo de verdade. Mas você precisa buscar, porque ele diz: se quiser. Agora, se o senhor não quer, se a senhora não quer e que fica falando tolice, aí o problema já não é mais da igreja, do profeta, é seu. Porque o caminho por onde ir, ele diz: eu sou o caminho. Então tem que buscar onde? Nele, se tem dúvida. São Lucas 11, versículo 1. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Que gostoso! Que o Senhor, que a senhora, que você pode ajoelhar ainda hoje, pode pedir de pé mesmo, logo mais nesta oração final que vamos ter, e falar: Senhor, Santo Irmão Aldo, Santa Avó, ensina-me a orar, como orava o irmão Aldo, como orava a Santa Avó Rosa, como orou Jesus. Ele vai te ensinar. São Lucas 22, 31. É a coisa mais linda que eu encontrei nesse estudo. Jesus vai dizer para Pedro: Simão, Simão, eis que o encardido, ele fala outro nome, mas eu falei com a avó que eu nunca queria falar o nome dele, mas eu usei esse sobrenome, encardido. Eis que o encardido pediu para peneirar vocês como trigo. Há dúvida aí. Coloque eles numa peneira e peneira, para você ver se não vai passar alguns deles que são seus discípulos. Eu, porém, eu Jesus, tá? Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Isso sim, irmãos, é
um ministério de oração. Jesus teve um ministério de oração e só Lucas vai mostrar isso no Evangelho. Por isso ele diz, ter a missão de mostrar a perfeição em Jesus. Essa perfeição nesse Jesus que nos dá o Consolador, nesse Jesus que nos dá um profeta, semelhante a Ele. É muito lindo, é muito bonito. Se vocês seguirem, verão que Jesus, lá no Getsemane, que Jesus ora na cruz do Calvário, e nesse momento, talvez o Senhor, eu pudesse perguntar, o que Jesus está fazendo agora? Eu posso lhes responder, orando por nós, junto com a Santa Avó, junto com o Santo Irmão Aldo, para manter a estabilidade de sua igreja, para manter viva, acesa a luz que está dentro do teu coração, na tua fé, para crer de verdade e para saber que o Senhor, que a Senhora, que vocês podem vencer o mundo, podem vencer qualquer império nesta terra, desde que estejam de verdade armados, vestidos com a couraça da justiça, com a armadura de Deus, mas com a sua farda. Disciplina, doutrina, para serem de fato o vencedor. O Evangelho de Lucas é o único que trata, por exemplo, da concepção, do nascimento, da infância de Jesus. São Lucas descreve com detalhes. Mateus também tratou de algum assunto, não foi tão específico, mas tratou. Lucas ele trata da concepção, ele trata da história de João Batista. Lucas registra toda a história, toda a idade de Jesus, inclusive aos 12 anos. É a partir daí que nós somos vencedores. Buscando a oração, sempre conosco, que é a nossa arma, para vencermos as lutas e dificuldade. E eu digo, quando essa arma está à frente, o encardido abre ala, ele vai-se embora para um lado, porque ele sabe, ele conhece, mas mesmo assim ele é insistente, ele tenta. Portanto, a necessidade, como nos ensinou o profeta, de vigiar, de orar, de estarmos atentos, 24 horas, ligados, unidos, um orando pelo outro, orando por si próprio, é o esposo orando pela esposa, a esposa orando pelo esposo, pelos filhos, filhos orando pelos pais, os pais orando pelos filhos, e esquecer a tal telinha, seja ela do celular, seja ela do computador. Lembrem-se dela sim, mas só que quando lembra, existe um lado bom, e eu vou buscar. Porque muitas vezes ele tenta enganar com esse lado bom, tá? Ele tenta, o encardido tenta enganar, que é o que eu disse ontem, que eu não vou repetir agora, porque eu não posso, e o meu tempo esgotou, e eu tenho que encerrar a reunião. Mas ele muito tem enganado determinadas pessoas, onde fala para as pessoas, não precisa ir na reunião hoje não, vai lá não. E ainda quer diminuir o primar, sabiam disso? Ainda quer, mas o assunto é outro, mas é só para a igreja entender, para não sair daqui com dúvida. Não, eu não vou hoje não. Eu fui ontem na igreja, sabe quem estava lá? O pastor fulano. Aquele pastor lá não prega nada não. É? O irmão Aldo errou. O irmão Aldo errou. Ungiu um pastor que não era pastor, é isso? Só na cabeça do encardido. Porque na do Filho de Deus não cabe isso. Desculpa esfarrapada. Por que desculpa esfarrapada? Ô meu irmão, eu posso até vir aqui e eu ter uma dificuldade, um problema para mim pregar. Pode acontecer, por que não? Graças ao nosso Deus, nos 41 anos de ministério ainda não aconteceu. Tenho procurado orar e oro todos os dias para que nunca aconteça. Mas pode acontecer de eu ter um problema, de eu ter uma dificuldade? Pode, por que não? Eu não sou diferente dos outros? Pode. Mas digamos, suponhamos agora,
que a minha mensagem não serviu para nada. Suponhamos, eu disse, minha santa avó, esse coral cantou, eu até já perdi a lista aqui, mas deixa para lá. Cantaram 3 ou 4 hinos tão lindo, tão bonito. Se o pastor Meira não completou com o sermão, se o primeiro hino do coral não te completou, se o segundo também não, se o terceiro também não, se o quarto também não, vá pôr o joelho no chão e orar, porque o problema não está aqui na igreja não, está aí com você. Aí é porque o pastor não prega nada, eu não vou amanhã na igreja. Parem com isso. Peçam perdão. Quem faz isso, se é que tem, porque eu não estou aqui para fazer juízo de ninguém. Eu estou lhes ensinando para que não aconteça isso. Venham para a igreja, é casa de Deus. É esse o recado do santo profeta irmão Aldo. Eu convido a todos a ficarem em pé. Quero dizer-lhes que foi maravilhoso estar com os irmãos nesta oportunidade. Estou feliz, muito contente. Foi difícil? Eu digo que até foi ontem, viu? Uma dor de dente, um problema, minha santa avó. Foi sofrido, mas valeu. Foi muito bom. E hoje, novamente, uma reunião em que me deixa bastante feliz, bastante contente em passar o recado do céu, como chamou o irmão Aldo. Recado do céu, palavra do céu. E eu espero que os irmãos e as irmãs levem essa palavra. Irmãos, tomem cuidado, tá? Tomem muito cuidado, não dê lugar para o encardido, não. Parem, revejam as suas redes sociais, vê o que precisa fazer. Muitas vezes está precisando até de uma faxina muito grande lá dentro. Pense, reflita. Não queira agradar o mundo e desagradar a Deus, não, meus irmãos. Não façam isso, não. Agradem o santo irmão Aldo, ele merece, ele é digno de toda a nossa adoração e louvor. Pensem nisso. Que ele vos abençoe grandemente. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado mesmo, tá? Aos nossos irmãos internautas também, o meu muito obrigado, que a Santa Avó Rosa vos abençoe, a tantos quantos estiverem conectados ou que vierem conectar posteriormente. De qualquer maneira, já recebam o abraço do pastor Meira e a bênção do profeta, a bênção do irmão Aldo, a bênção de Jesus e da Virgem Maria, que estejam com vocês nos seus lares, tá bom? Vamos orar? Todos de cabeças curvadas, mãos erguidas aos céus. Eu irei orar. Santíssimo Deus, Senhor da vida, eis a tua igreja neste momento aqui reunida nesta congregação, onde eu pude, juntamente com eles, aprender um pouco mais, Pai, do teu poder, da tua graça, da tua unção, e a usar a arma necessária, Pai, para vencer todas as tribulações deste mundo, desta vida. É o nosso profeta, o santo e querido irmão Aldo, junto com a nossa querida avó, quem recebeu de Jesus e nos ensinou a usar esta arma. Ó Jesus bendito, muito obrigado, Jesus, por esta lição preciosa, de que em tudo na nossa vida, tudo, absolutamente tudo, nós possamos primeiramente falar contigo, e que sejam tomadas as nossas decisões a partir da tua palavra, da tua resposta, Jesus. Nós, a tua igreja, te agradecemos de todo o nosso coração. Te agradecemos, vó. Te agradecemos, querido profeta irmão Aldo, pelo ensino, pela mensagem de hoje. Mantenha-nos unidos, vivos ao Senhor Jesus nesta palavra. E abençoa toda a tua igreja, todo o teu povo, toda a família apostólica, Senhor. Eu agora quero rogar em prol da saúde de cada um. Eu não vou citar nome de enfermidade, de doenças. Eu sei que o Senhor sabe e conhece perfeitamente a todas, sejam quais forem elas, desde o solado do pé ao alto da cabeça. O Senhor tem o poder de eliminar,
de destruir, acabar com elas bem longe das nossas vidas e dos nossos corpos. Assim o faça, Pai. Tem nomes aqui na caixa de oração que os teus filhos e filhas puseram. Eu não sei quem são, mas não importaria, Pai, porque quem realiza um milagre, a grande bênção é o Senhor. Coloque tuas santas mãos aqui, ó profeta de Deus, ó Jesus, Santa Avó Virgem Maria. Senhores, conhece cada um, conhece o coração e a mente. Dá a tua bênção, dá a tua graça, a tua unção, realiza milagre na vida dessas pessoas, cujos nomes estão escritos ali. Há tanto dos teus filhos, vó, das tuas filhas, em cama, no leito de hospitais, ou até mesmo em suas próprias casas, nas suas residências, tão enfermas, tão sofridas, vó. Oh, vó bendita, eu quero te pedir neste momento que junto com a Virgem Maria, a Senhora os visita. Leve a tua bênção, leve a tua graça, leve a tua paz. Conduza, vó, para a felicidade, para dias melhores. E só a Senhora, só Jesus, só a Virgem Maria, vó, irmão Aldo, os santos dos céus, é que sabem o que realmente pode ser feito. Que a tua bênção esteja com essas pessoas, aliviando do sofrimento, das dores. É o que nós te pedimos. E agora despede de toda a tua igreja na tua santa paz, dirija-nos pelos caminhos por onde vamos passar. Recebam todos, irmãos, a bênção de Deus, o nosso Pai, da Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe, do Espírito Consolador, a nossa avó, do nosso querido profeta. Que esta bênção esteja com todos os aqui presentes e com todos os nossos irmãos internautas. Em nome de Jesus, o Príncipe Senhor da vida. Amém. Está encerrada a nossa reunião. A Santa Avó Rosa vos abençoe grandemente. A paz do Senhor a todos.